Boa noite. Já cheguei cheia de energia aqui. Eu sou Georgia Saraiva, eu sou terapeuta integrativa, trabalho também aqui no Recanto de Interlagos desde 2018 e é com muito prazer que eu venho conversar com vocês, fazer palestra, porque isso, acima de tudo, edifica a minha pessoa, né? Porque eu preciso estudar para vir falar com vocês. E hoje é sobre autoconhecimento. Ah, senão não... sim, agora apontou que eu estava errado. Alguém poderia me dizer o que é autoconhecimento? Alguém saberia me dizer o que é autoconhecimento? Participa, não tenha vergonha não, gente. Se autoconhecer, procurar se autoconhecer. Exatamente. Conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações e etc. Vocês reconhecem quem vocês são? Se eu perguntar aqui para vocês, quem é você? Quais são suas inclinações? Vocês saberiam dizer 5? Mentaliza aí. 5 inclinações. Todo mundo aqui conseguiu responder 5? Uma só que disse que sim. Desse lado, alguém conseguiu? Mais um também disse que sim. Vocês conseguem ver a capacidade de vocês? Por favor, pode passar os papéis? Aqui hoje, pode passar os papéis para trás? Pode, minha assistente, por favor, passar os papéis para as pessoas e mais o papel? Aqui o pessoal aqui atrás de você. Eu gostaria que vocês, se possível, respondessem no papel. Meus assistentes. Pode, claro, deve. Então, hoje a palestra é para que a gente participe, tá? Para que a gente pense. Aqui o objetivo é, de fato, que vocês saiam, pelo menos, que seja 1% se autoconhecendo, descobrindo quem são vocês, né? E a anotação, ela traz clareza, porque eu vou falar, inclusive, algumas situações que vai trazer mais clareza para quem nós somos. Inclusive, depois fica gravado. A gente passa para vocês, se vocês gostarem, encaminhem. Se gerar incômodo, aí que vocês têm que encaminhar mesmo, tá? Porque o incômodo mostra pra gente a luz, mostra pra gente a sombra, né? A luz mostrando a sombra. Então, se vocês puderem, já escrevam aí o que é autoconhecimento, 5 características de vocês e mais 5 inclinações. O que são inclinações? Aquilo que a gente faz no dia a dia e que não é legal nem pra gente nem para as outras pessoas. Então vamos lá, vocês gritam com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente dentro de casa? Vocês xingam mentalmente as pessoas que estão ao seu redor, principalmente as dentro de casa? Vocês xingam no trânsito? Você é agressivo no seu dia a dia? Escreva as inclinações agressivas que vocês têm no dia a dia. Obrigada. Vai ser igual ao Enem, gente, com o tempo contado. Qualquer coisa, se não conseguir, sem problema. Depois vocês podem assistir, tá bom? 5 inclinações e 5 capacidades. Não é não, talvez eu não expliquei direito. Não se preocupe, eu explico novamente. Se não conseguir 5, não tem problema. Enquanto isso, eu vou explicar o que é expiação. Significa espiar. Sabe quando a gente dá uma espiada? Nas ações. O que são ações? Comportamentos. Foi isso que eu tentei fazer com vocês agora brevemente. Quem falou para nós espiarmos a nossa ação? Jesus. Ele falou: espie as ações. O que você está fazendo diariamente? Observe. Fique atento. Observe quando você é bom, porque aí você é uma pessoa iluminada. Quando você não está tendo atitudes boas, você não é uma pessoa iluminada. Eu fui médico espiritual por um bom tempo aqui
E as pessoas têm a tendência, como o meu amigo Érico, tem a tendência a achar que nós somos iluminados e diferentes. Não é verdade. Eu busco estudar para a Célia, a Luísa, né, gente? Olha, gente, é uma dedicação ativa. E mesmo assim, a gente às vezes cai no nosso redemoinho do ego, que é o que a gente fala muitas vezes aqui. Por isso que o espiar a ação, ele é o tempo inteiro. Porque um exemplo, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa que vocês podem perceber que eu falo altivamente, eu sou pontual, e eu sempre trabalhei com administração, eu tive a obrigação de aprender a ser pontual e de falar com as pessoas. Só que isso gera uma autoridade, mas também gera, talvez, uma autocrítica maior das pessoas, porque eu sou pontual, passa uma sensação de que eu quero ser certa de tudo. E por vezes, como eu tive o poder e eu não espiava minhas ações, eu era realmente. O que me fez perceber isso? Espiar a minha ação, revisar a conduta, minha ética e minha moral. E aí, no livro do Allan Kardec, o número 991, traz aqui um pensamento para a gente sobre a pergunta 991, tá? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que resultam da falta cometida. Tanto nessa existência como em outra, a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem aqui consegue dar a outra face e não revidar quando alguém te irrita, te deixa impaciente, te deixa chateado, te deixa magoado, quando fere você com as palavras? Você revida? Ignorar é revidar? Ignorar é revidar. Na verdade, ignorar é uma atitude passiva-agressiva, porque você não está dando a oportunidade para o outro de esclarecer. Tipo assim, se uma pessoa te agride com alguma coisa e você não... Deixa no vácuo. Então, esse é isso, deixar o vácuo, porque assim, vou explicar uma coisa bem importante, não sei se vai fazer sentido, mas ouça de novo se você puder assistir para ver se vai fazer sentido. Nós somos energia, tudo aqui é átomo, a gente aprendeu isso na escola, certo? A energia, ela não para. Então, mesmo se você tiver em inércia, que é parado, as coisas ao seu redor estão girando, o seu sentimento está gerando, porque a gente não para de pensar e você está vibrando algo. Aí Einstein explica pra gente que a relatividade é uma quantidade de energia se torna matéria. Pode parecer assim, nossa, porque a kardecismo vocês sabem, né? É a espiritualidade mais o científico. Então, o que eu estou querendo te dizer? Uma energia não para. Se você está pensando, você está gerando algo, ou seja, você não deixou no vácuo. Você, na verdade, abriu uma vala entre vocês, onde um pensa uma coisa e o outro pensa alguma coisa. E, no entanto, energia negativa. É. E é difícil mesmo. Por isso que é preciso abrir um diálogo. O problema é que quando nós estamos feridos, o diálogo é gerado de qual forma? Um insultando o outro, um querendo se defender. E aí começa o assunto que fala muito na psicologia, na psicanálise, que é o narcisismo, que está na moda em dizer o narcisismo. O que é o narcisismo? É o narciso, eu quero me defender, né? Então você criou um ambiente narciso, ou seja, eu estou certo, você fica certo, e qual é a solução do problema? No vácuo. Mais mágoa de um lado e do outro. Claro, por favor. Que bom. Mas ao mesmo tempo, quando você tem alguma coisa contra aquela pessoa, eu sou a mesma pessoa, eu brinco do mesmo jeito e às vezes eu me acho falso. Então você sabe que você está magoado. Então não é que você não perdoa, você cria um ambiente harmonioso, mas provavelmente você não resolve o problema. Não, eu resolvo. Você resolve? Mas assim mesmo. Então, mas por que você se sente falso, então? Eu acho que não sei, é aí que eu queria essa explicação. Então, eu não consigo explicar sobre o seu sentimento, porque veja bem, nós estamos todos aqui, certo? Deve ter umas 20 e pouco pessoas. Cada um vai interpretar de uma forma. Você está pedindo para eu te interpretar, para isso precisa de uma terapia, para a gente ir no fundo do seu inconsciente para entender como você enxerga a vida, e aí é individual. Eu não posso colocar você numa caixa e falar que você é igual a todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Então, nós teríamos que elaborar terapeuticamente qual é a sua visão de mundo. Tá? É bem individual. Mas a pergunta que eu posso te fazer é, se você perdoou, por que esse sentimento vem à tona? Aí que tá, eu perdoo. Qual é o motivo da vergonha, por quê? Se responde. E eu continuo sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito que eu vejo que todo mundo que perdoa não é igual. Não, ninguém é igual. Mas a pergunta é sobre você, não é?
Me responde, pergunta pra mim, tá? Pra você mesmo, perdão. Por que eu sinto vergonha já que eu perdoei? Pergunta pra você, não tem essa resposta talvez agora, mas continue se perguntando, vai chegar um momento que essa resposta chegará até você. A não ser que você faça terapia, aí eu consigo te dar uma resposta mais certeira, mas individualmente assim é muito aberto, entende? Não, não entendi. Mas essa pergunta pode continuar aqui, pra você. Uhum. Aí eu poderia dizer que, na verdade, né, assim, penso eu, se está errado, que você não perdoa o outro, você perdoa a si mesmo. Porque quem está com a mágoa, com o ressentimento, É você, não é o outro. E essa energia negativa fica em si. Que é realmente da outra face, né? Eu perdoo por aquilo e eu acabo esquecendo do outro. Exatamente. O que ele está dizendo aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, ele está dizendo assim, que o perdoar, na verdade, é sobre si mesmo, não é sobre o outro, porque é você que está com a mágoa. Então, se você está olhando para o outro e ainda tem um sentimento negativo, ainda existe mágoa. Será que você se perdoou? É um bom pensamento. Por favor, olhem esses... Todo mundo está enxergando bem? Você tem uma visão maravilhosa, 4 aninhos. Pode, claro, deve, filha. Pode, você pode responder as perguntas desenhando o que você quiser. Vocês colocam de qual aqui, 3 pelo menos, se quiserem colocar mais, fiquem à vontade, que vocês dão nota baixa para o nível de satisfação, tá? 0 é que você não está satisfeito, 10 você está muito satisfeito e 5 tá dando para levar. Pega 3 áreas ou mais, tá? E eu vou falar aqui para vocês escrevendo, tá bom? Saúde e disposição, se você dá até 5, por favor, escrever. Eita, gente, vixe, deu um shh. O povo chiou, hein? Desenvolvimento intelectual, de 0 a 10, o nível de satisfação. Equilíbrio emocional, tá todo mundo equilibradinho? Então põe aí, gente. Trabalho atual, vocês estão felizes com o trabalho de vocês? De 0 a 10. Tá feliz, filha, com o trabalho? Você só desenha. Desenhar desgasta uma criança. Influência e networking. Recursos financeiros. Vocês podem estar perguntando, por que um ambiente espiritual está falando de recursos financeiros? Quem aqui fica feliz sentindo fome? Quem aqui fica feliz sentindo fome? E a gente trabalha aqui para isso, para erradicar a fome. De uma forma um pouco mais não palpável como as pessoas veem, né? De uma forma mais humanitária, mas nosso trabalho aqui árduo é para isso, para contribuir, inclusive o networking. Se vocês puderem falar para mais pessoas sobre as palestras, sobre os eventos que a gente faz aqui, a gente agradece imensamente, tá bom? Relacionamento amoroso. Ó, quem torceu o nariz, eu faço um e-book, quem quiser me seguir, Georgia Saraiva. Eu estou fazendo um e-book com 40 perguntas para saber se você é tóxico no amor ou se você está vivendo um relacionamento tóxico. Eu fiz. Preciso melhorar bastante. São 20 perguntas. 20 perguntas para saber se você é tóxico, 20 perguntas para saber se você está no relacionamento tóxico, tá bom? Família, de 0 a 10, nível de satisfação. Vida social. Contribuição com o mundo. Plenitude e felicidade. E espiritualidade. Inclusive, para quem está vindo pela primeira vez, ainda tem mais 3 vezes. Vai ser uma pergunta boa para ver se você vai continuar vindo. Como podemos autoconhecer espiando as ações? Como que você vai se reconhecer espiando as ações? Quem aqui, quando vê o seu erro, sente culpa? Mais alguém? Remorso, angústia? Isso não soluciona, a maioria. Eu também desejo. Alguém aqui sai logo desse sentimento ou continua? Você continua também? Você sai? Você continua ou sai, Érico? Continua no sentimento ou você sai? Às vezes você fica, eu também às vezes fico. Não é difícil. Não é? Então, gente, espiar a ação é movimentar a energia negativa. Eu vou mostrar para vocês aqui como a energia negativa é muito notória e é positiva também. Vocês estão gostando aqui da minha palestra? Sim. Estão mesmo? Sim. Não estou sendo ríspida? Não. Vocês estão gostando? Está um pouco
Eu acho que tá meio misturado. Tá misturado. Não tá dando tempo pra gente fazer de Assimilar. É porque são só 30 minutos, por isso que eu pedi para depois vocês, as perguntas vocês vão ter oportunidade de assistir e pausar para ler, porque isso precisa de bastante tempo. Tá? Quando que sai? Quarta até no máximo. Amanhã. Amanhã já sai, gente. Eu gostaria muito que vocês tivessem bastante tempo, mas aqui já vai despertar algo em vocês. Agora, se eu falo assim, estão gostando da palestra? Você sentiu a vibração mais gostosinha? Não foi mais agradável agora? Nós demonstramos a energia positiva ou negativa através dos sentidos. Que aí a gente tem o nosso sentimento. A gente sente. Chega na casa da avó, da mãe, sente aquele cheiro de café com bolo de vó. Chega a gente a sorrir, ó. Não é? Quando a gente fez alguma coisa errada, igual cachorro também. Quando a gente fez alguma coisa errada, a mãe ou o pai ou alguém que vai, sabe que a gente fez algo errado, chega a gente já, ó. Então, os nossos sentidos demonstram o que nós estamos sentindo. Assim, nós podemos nos autoconhecer. Então, como que nós fazemos isso no dia a dia? Observando as nossas ações. Aí eu peguei um livro que eu estou lendo. Eu estou lendo esse livro, gente, estou na página 60. Eu volto toda hora. Para ver se cai a minha ficha. Fica aqui comigo. E aí, Atitudes Renovadas é um livro de Divaldo Franco e Joana de Ângeles que fala o seguinte: considera o próprio comportamento, examinando como tens agido e conduzido a embarcação carnal, em que te encontras, a fim de que não sejas carregado pela corrente volumosa das aflições. Porque quando a gente fica bravo, a gente quer se defender, a gente fica num remorso, menino, o negócio vai rodando, e é uma energia muito forte. E aí, como isso acontece? Energeticamente, você começa a liberar o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele é reativo, ou seja, ele te dá ânimo, tanto é que você não dorme. Aí você começa a remoer, a pensar e vem. Se você passar 3 meses com o hormônio do estresse, você começa a não dormir mais. A insônia bate. Por quê? Porque você fica em estado de alerta devido aos hormônios que estão sendo liberados. E isso foi através das vibrações que você absorveu através dos seus sentidos. Fez sentido? Então, a forma como você interpreta a situação vai gerar uma reação. Essa reação vai gerar uma vibração. Essa vibração vai gerar uma energia, e essa energia vai gerar um hormônio, e esse hormônio vai conduzir a sua vida aos longos dos dias se você não prestar atenção e falar, eu perdoo. Inclusive, eu fui fazer uma cirurgia espiritual e me pediram para fazer a oração do perdão. E eu vou fazer por 7 dias. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem uma situação. Fechem todos os olhos, por favor. Respirem profundamente. Agora eu quero que vocês imaginem algo ou alguém que te incomoda profundamente. Quando vocês imaginarem, por favor, liberem uma respiração profunda. Agora eu quero que você imagine os sentimentos que essa pessoa ou essa cena traz para você. Imaginaram? Agora eu vou fazer uma leitura. Eu quero que vocês prestem atenção, podem continuar com olhos fechados se assim acharem necessário, ok? O erro, a ilusão do prazer, os comprometidos são quase sempre inevitáveis. Fazem parte do progresso, do próprio progresso. Ou seja, errar é inevitável, tá? Mas ele está aqui para nós evoluirmos, para nós colocarmos luz na nossa sombra, porque aqui é um planeta de provas. No entanto, ao percebê-los, devem ser superados e logrados outros patamares, de modo que não interferem nas ações novas que se devem tornar hábitos edificantes e enriquecedores. Ou seja, essa mágoa, essa atitude, esse sentimento ruim que você está sentindo tem que ser libertado, tá? Então agora você vai pensar, qual atitude depende de mim para uma solução harmoniosa? O que essa situação depende do seu comportamento para que tenha harmonia e paz? O que você pode fazer
da próxima vez que essa atitude ou essa pessoa que te incomoda? Eu acho que é buscar uma energia, ela mais harmoniosa, que a gente não tem, que a gente não se encontra neste momento que está aí. Né? Por exemplo, a espiritualidade por si, ela nos fortalece, ela nos traz essa energia, aonde tem o amor que traz a harmonia e outras coisas que a gente tem como seguir em frente, né? Quando você falou ali sobre a questão de observar aquilo que a gente, né? Aonde que a gente erra, o que deve fazer ou não. Eu acho que a questão é, a própria palavra de Deus fala que devemos vigiar nos nossos atos, naquilo que a gente faz, né? Então, quando você busca essa energia do universo, da espiritualidade, né, de Deus, dos ensinamentos que Jesus nos deu ali você vai entender o que é certo e o que é errado, certo? Como temos o livre-arbítrio, né, a gente caminha aonde que a gente deve ir, mas o certo já foi falado, é onde que a gente tem que vigiar as situações às vezes, porque às vezes você já passou por isso, já teve uma consequência e a espiritualidade tentou te ensinar o caminho. E agora você está passando de novo e você tem essa condição de saber o que é certo e o que é errado. Né? Então eu vejo que depende de cada um de nós buscar uma energia certa, correta. Aí você me pergunta, mas qual energia é essa? Né? A gente tem que estar buscando, tem que estar lendo, buscando, vindo aqui, tomando os passos, né? Buscando entendimento, sabedoria, igual o estudo que você está dando. Né? Naquele círculo você falou que tem muitas coisas, né? A espiritualidade está lá em cima. Eu acho que é ela que comanda tudo. Eu acho que as ações, né, que a gente faz depende de nós. Né? Temos aqui os mentores, temos aqui os anjos que tomam conta da nossa vida e tal, mas a sabedoria divina, ela permanece dentro de você. Né? Aí tem essa oportunidade de estar aqui hoje para estar aprendendo isso. É mais um ponto que a espiritualidade, entendeu? Está dando para você andar no caminho certo, na direção certa. Se uma pessoa hoje, ela bate na minha cara, né? Eu acho que eu tenho condição de chegar perto dela e falar assim, olha, que Deus te abençoe, entendeu? Mesmo sentindo aquela raiva lá dentro. É essa parte. O que você vai fazer com essa raiva que ficou lá dentro? Porque não é mais sobre a pessoa. Aí se fecha ali, sem discussão, sem nada. Vamos fazer essa harmonia agora gerar. É nessa hora que a gente coloca, respira fundo, vai, beleza, tudo bem. Deus te abençoe. Amém. E sabe que uma parte que você falou que é muito importante, que eu acho que você falou de observar, eu acho que é nessa hora que entra, depois que você falou tudo bem, vá com Deus, e aí foi como eu falei, essa hora que você ficou com sentimento, porque você foi machucado. Exato. Não vamos nos fazer de tolido, não, tô feliz, não. Mas o que você vai fazer com essa ação, você vai vigiar essa situação, essa dor em você, que é isso que eu estou tentando trazer, em você, não no outro, porque pode ser que o outro não esteja buscando o que vocês buscam. Talvez o outro esteja muito revoltado, rebelde, e está machucado, e está só se defendendo, porque nós somos ainda animais. Nossa. A energia de cada um. Exatamente. E aí a energia é qual? Você vai revidar e entrar na energia da pessoa? Ou você vai ver aquela energia que ficou em você e você vai fazer o quê? Você vai remoer ou você vai transformar? E isso tem uma grande diferença. O perdão é esquecer, gente? Perdão é o quê? Perdoar é colocar limite, se livrar daquele sentimento. Se a pessoa te machuca, não significa que você tem que ficar próxima a ela, mas não ofendendo ela. Não denegrindo ela, porque muitas das vezes você foi machucado e aí você piora a situação falando mal da pessoa para outras pessoas, denegrindo a pessoa, ou seja, você está machucando de uma outra forma, mas você está revidando, é essa revidar. Deixar no vácuo. Mentalmente, se você continuar pensando, é isso que a pergunta é, o que você vai fazer com o sentimento que ficou em você? Porque você está ainda preocupada com a pessoa, estou falando de você. O que você vai fazer com o sentimento de mágoa do... Olha, você já ouviu falar sobre metafísica? Então, quando você acumula o hormônio do estresse, o que acontece com o nosso corpo? Adoece. Você está entendendo? Sua energia muda.
O corpo, a mente e a alma é a mesma coisa, só que eles trabalham em sincronia. Então vamos lá. A mente, ela pensa, ela vai gerar uma energia no átomo, que vai gerar uma descarga elétrica nas suas sinapses dos seus neurotransmissores, que vai gerar um comportamento ou um sentimento, que vai gerar hormônios. Tanto é que numa casa, quando tem no Hospital do Câncer, leva o pessoal da alegria para aumentar o hormônio da felicidade, para os remédios darem certo, porque um corpo com hormônio de estresse, depressão, começa a ficar doente. Então, a partir do momento em que você deixa no vácuo, mas internamente, foi aquilo que ele expressou atrás, o moço que está atrás de você. Desculpa, qual é o seu nome? Getúlio. E o que o Getúlio falou é exatamente isso. A pessoa falou, você falou, fica com Deus, mas por dentro você tem aquele sentimento que não é bacana. O que esse sentimento que você diz que é o vácuo, na verdade está falando sobre espaços que você abriu entre a pessoa. Mas do outro lado, você, que é onde você consegue controlar, que sentimento permaneceu em você? Não precisa falar, mas pensa. Mas aí dentro desse contexto que aconteceu comigo, eu penso assim, que eu assisti uma vez quando eu assisto um ele fala assim, Pedro, Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes o 7. Só que essa energia eu não consigo transformar para mim. Terapia. Porque está doendo. Ninguém está dizendo aqui, foi aquilo que eu falei, está doendo. A diferença é o que você vai fazer com essa dor. Não, ninguém te falou que a pessoa está certa, não é isso, porque perdão não é isso. Não é colocar a certeza ou certo ou errado numa pessoa. É você trabalhar o que está machucando você. Porque você foi ferida. Se você não consegue transmutar essa dor também fala sobre você. E aí seria bom você procurar uma terapia. Eu procuro terapia, eu faço terapia porque nem tudo eu consigo dar a face, nem tudo eu consigo, a raiva nem sempre passa. O Érico, vocês também conhecem, também atende aqui, né? Por isso que a gente está sempre falando para vocês, busque aqui a palestra, não estou conseguindo transmutar, mas quando eu não consigo transmutar, eu busco terapia, né? Porque aqui é um planeta de provas, estou espiando a minha ação, estou vendo que eu não estou conseguindo mudar, eu preciso de ajuda. Eu faço cirurgia espiritual, eu tomo passe, eu converso com a Luísa, eu procuro uma terapeuta paga, gente, eu faço alguma coisa. Mas eu não quero me adoecer, porque eu entendi, e sempre estudando aqui, que é um prazer, vocês não têm noção de como é um prazer fazer essas palestras. Me traz mais consciência de quem eu sou e quem eu quero ser. E aí, por isso que eu tiro o julgo do outro, porque enquanto eu tô olhando, olha o outro errando, e eu tô aqui, ó. A mágoa só acumulando, eu, nossa, olha como a Luísa... Melhora, Luiz. E aqui, ó, minha mágoa acumulando. Então, o tempo, gente, ele é 24 horas para todo mundo. O que você está fazendo com ele é que está trazendo resultado. Você está bem na saúde? Se você não está bem de saúde, você tem rancor, mágoa dentro de você e precisa ser trabalhado. Não só você, eu também. Eu também. Eu me coloco muito dentro. Isso aqui é edificante para mim. Então, quando você entende qual atitude que você tem para te trazer harmonia, a solução traz bem. Mas aí, quando você percebe que você não consegue ter essa atitude harmoniosa, que pode ser me desculpa, me perdoa, fala sobre o quão magoado e fechado você está e quanta energia negativa você está prosperando, recebendo, reclamando para si mesmo. Você só recebe matematicamente aquilo que você está emitindo. Então, nós temos o átomo, está gerando elétron, que é negativo, e próton, que é positivo. E tem o núcleo. Se você só vibra negativo, não vai ter como ter próton aqui dentro. É o seu sentimento que vai gerar isso. Ninguém vai te defender, ninguém vai te trazer algo diferente. Porque pode ser que você não fale para ninguém, mas você está vibrando, o seu corpo está sentindo. E muitas vezes, principalmente quem entra em depressão, que fica olhando o passado, se culpando, está entrando num buraco. E não consegue mais ver luz, porque se culpa e se condena. O julgo não traz a solução. E para o julgo, o caminho é o perdão. O espírito é sempre o construtor dos projetos evolutivos, dentro das leis vigentes do universo. Quais são essas leis? Tem as leis herméticas, as 10 leis kardecistas, aí tem lá 12 e 21 leis universais. Agora eu não sei mais quais são as certas, mas ali as 21 e as 12, as 7 e as 10, e você vai ver que só muda a frase um pouco, porque são pensamentos distintos, mas, gente, é para evoluir. No total, falam assim, sejam melhores. Vive positivo, seja positivo, mas o positivo não é simplesmente você fazer somente o bem, porque nem tudo que faz bem é bom, e nem tudo que é bom, nem tudo que é mal faz mal, certo?
Então eu falo para minha filha assim, é muito bom comer doce, não é? Mas infelizmente comer muito doce faz mal, não é? A gente precisa beber água, não precisamos beber água, mas em excesso você sabe que pode dar problema no seu corpo, não sabe? Então aqui, qual é o lema da casa? Equilíbrio. A fé é o acreditar. O que você acredita está te trazendo equilíbrio? De acordo com as suas reflexões mentais, palavras ditas, desenha os planos do futuro que o aguarda silenciosamente, mas inflexível. Como reagimos às dificuldades, provas ao meu redor? Como vocês reagem? Principalmente com as pessoas com quem você manda, filho, marido ou esposa, mãe e pai. Você é agradável ou você é ríspido e ignorante? Quem é você? Como que vocês agem? Então você entende? É o impulso, esse é o impulso hormonal. Então significa que se você reage, se você é extremamente reativo, você está exacerbado do hormônio do estresse, tá? Então significa que você precisa relaxar. Como? Também tem que fazer uma anamnese individual. Para cada um, relaxamento é de uma forma, tá? Mas se você está com hormônio de estresse elevado, aí você começa, em excesso por muito tempo prolongado, taquicardia, insônia, ansiedade ou depressão. Ora você está muito feliz, agitado, ora você não está. O seu corpo vai reagir, gripe toda hora, se sentindo mal, já acorda já capengado, já não quer mais fazer nada. Ai, o que é essa vida, meu Deus do céu? Nossa Senhora, e reclama, essa vida não tá boa. Quem é que faz tudo isso, né? O quê? Não, essa coisa do magoado, né? Do sofrer, do ficar com essa mágoa. É trabalhar o interior. Mas aí você Você sabe que quando eu tenho... eu vejo assim, parece que tudo isso não é o eu, é o ego. O ego ele é bom, ele faz você se defender também de presepadas, né? O ego, a mente, são mais pra agir no mundo exterior. Como colocar... Exato. Como colocar limite? É difícil. É você assumindo quem você é. Essa questão de reagir em relação a dificuldades e provas ao redor. Todo dia a gente tem uma dificuldade. Né? Todos os santos dias nós temos uma dificuldade. Seja ela na escola, no trabalho, sempre pode aparecer alguma coisa. Eu acho que aí a gente volta lá na questão de vigiar, ter fé, né? E buscar uma solução para isso. Porque se você não tiver fé em você mesmo, não conhecer você, a sua capacidade de resolver um problema, você nunca vai resolver nada. Aí eu estou com uma dificuldade, porque toda vez que eu vou pegar aquele ônibus ali, só passa cheio e ele não para. O dia que você falar assim, eu não vou ter dificuldade de pegar aquele ônibus, que eu vou pegar no ponto de baixo, que lá no final dele eu vou sentar. Achou uma solução ao invés de ficar só remoendo, exatamente. Vou mais cedo, vou voltar no tempo, vou uma hora antes. Uma solução terá. Uma solução. Eu acho que todo problema tem uma solução. Né? A gente tem que saber para onde vai essa solução. Mas eu acho que o que ele falou do ego é exatamente isso. Quando a gente não acha uma solução é quando a gente coloca o ego na frente. Exatamente. Eu estou machucado. Onde que você acha que você não é capaz de resolver aquilo. Né? Porque eu acho que se você está passando por algum problema, se está até você tem como resolver. Senão nem chegaria perto. E posso te dizer mais? Normalmente a solução está em você a crença de você achar que você está se rebaixando. Alguém aqui se sente rebaixado quando pede perdão ou desculpa? Você tem uma mente que ela se você não te comandar, ela mente. Ela comanda você. Você tem que usar ou o cérebro ou a mente. Exatamente. Você tem que pegar o seu subconsciente. Espiar. Aquela vozinha, às vezes, que fala lá, né? É essa daí que você tem que, ó. Aquela vozinha, não, vai, você tem que ir por ali. Aí você não liga. Aí você vai para esse caminho, poxa, alguma coisa falou para mim vir por aqui. Mas esse é o você caminho tem certo, eu vou ficar bem errado. para isso acontecer. Então, às vezes, a gente tem que
acordar o nosso subconsciente para que você comande a sua mente. Não deve deixar a sua mente comandar você. Senão ela vai mentir para você. Porque todo dia, nossa, hoje vai ser um dia chuvoso. E hoje vai fazer muito frio, vai ser ruim, eu vou ficar gripado. O que acontece? Você vai gripar. A pessoa fica gripada. Eu não falei que eu ia ficar gripado por causa do tempo? E posso te falar sobre um teste que é feito sobre isso? Se vocês quiserem, óbvio, sintam-se à vontade. Todo dia fale para você um horário que você quer acordar. Todo dia. Eu vou acordar amanhã às 6 horas. Repete todo dia, você vai ver. Você vai começar a acordar às 6 horas. Porque é exatamente isso que você está falando, que ele está falando. Quando você começa a repetir que é a mágoa, você começa a acreditar nisso aí. Você começa a acreditar. Como espiar a ação? Para tudo e fala, tá doendo, Aí quando você começa a falar como que eu posso reagir de forma harmoniosa, você começa a achar a solução. E provavelmente você vai sentir um calor, um mal-estar e pensar, eu preciso pedir desculpa. Aquilo vai começar a passar mal. Aí eu preciso pedir desculpa. Não, mas eu tô certo. Não, mas eu tô certo. A pessoa que me magoou. Quer saber? Eu não vou falar nada. Também não vou falar nada até ela enxergar. A outra pessoa do outro lado. Nossa, mas o que eu fiz? O que eu fiz? O que está acontecendo? Nem lembra mais o que aconteceu, porque os dias estão passando, você já, entendeu? Passa a rotina, não sabe mais. Aí quando passa 15 dias, você vai conversar com a pessoa, eu tava brava, porque o que a pessoa fez mesmo? Ah, mas eu tava brava com você. E é isso aí, não faz de novo não. O quê? Aquilo que você fez que eu fiquei brava. Tá, mas vamos ficar de bem? Não, porque eu tô bravo com você. Cadê a atitude harmoniosa? É o ego, eu quero me defender, eu quero mostrar que eu estou certo. Eu estou certo. Você está certo, inclusive, em distanciar essa pessoa de você? É isso que você quer mesmo? É esse seu objetivo de verdade? É distanciar a pessoa e mostrar que você é onipotente, você é o certinho? E se você errou com essa pessoa, você quer que essa pessoa te desculpe? Esse ego, ele é uma mácula na vida espiritual de uma pessoa. Tem uma frase que a arrogância, que é o sempre estou certo e você está errado, é um veneno que a gente bebe lentamente. Porque todo mundo ao seu redor está errado. Você começa a se sentir também, como você automaticamente se distancia de todo mundo. Né? Isso acontece muito quando a gente começa a estudar espiritualidade, porque a gente começa a achar que a gente está evoluindo. É babado. Não, porque eu evoluí agora. Eu sempre ouço essa palavra. Aí, porque eu não aguento mais conversar com fulano, porque eu estudei, agora eu evoluí. Eu falo, misericórdia. Vamos lá, eu particularmente, eu tô aí só 8 anos, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fico com vergonha de mim, viu, gente, quando eu vou começar a trabalhar o autoconhecimento. Porque é como o Érico fala, o que a mente fala, o que os outros não vê, rapaz, mas vamos em frente e vamos melhorar. Eu tô conseguindo ressignificar, mas eu sou muito sincera, principalmente comigo mesmo. Quem não é sincera com os outros, não vai ser sincero consigo. Então, eu tenho uma sugestão de leitura, se vocês quiserem, anotem. Essas 4 perguntas vão trazer muita informação, que é do livro, se alguém não tiver, livro dos Espíritas, mas tem aqui, vocês podem vir aqui estudar, né? Célia tem a biblioteca, que vai trazer mais informações para você, porque meia hora, gente, eu até passei, sinto muito, né? Não gosto muito de passar, mas é o livro dos Espíritas, perguntas 361, 919, 937 e 990. Essas perguntas vão trazer mais perspectivas do que eu falei aqui. 30 minutos, infelizmente, é pouco, mas espero que tenha trago para vocês aí clareza, para vocês entenderem que aqui não existe culpados, mas a gente olhar o nosso erro, porque a gente só consegue mudar o mundo transformando a nós mesmos. A gente só consegue transformar o outro transformando a nós mesmos. Não adianta a gente pedir para as pessoas serem legais, serem simpáticas, perdoar, principalmente eu coloco a mim em primeiro lugar nessa fila. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não sei perdoar. E perdoar é o quê? Não remoer, vocês entenderam? Não é falar para a pessoa, não, amor, pode vir aqui para a pessoa ir lá te dar um monte de tapa na cara, você vai se sentir perdido. Não, é saber impor limite e falar, olha, eu respeito que você é uma pessoa que não está me trazendo coisas boas, vamos nos distanciar por conta disso, eu não gostei disso, eu vou pensar, você também pense, e aí quem sabe quando a gente conseguir conversar, como você descobre que você achou a solução disso? Quando a pessoa que está te causando o problema, você senta com ela e você consegue achar uma solução na qual os dois se saiam aliviados. Aí sim, você achou uma solução. Os dois pediram desculpa de coração, os dois entenderam o seu erro, né? E principalmente com as crianças e com os adolescentes, que está algo grave, porque os pais calam a boca, né? E façam o que eu estou mandando.
Os filhos são feitos para instrução. Se vocês estão aqui vindo se instruir conosco e eu me instruo com os livros, é o mínimo que a gente pode fazer com os nossos filhos e adolescentes. É instruir, não mandar calar a boca. E se você manda calar a boca, provavelmente você não sabe o que você está fazendo. E aí você não sabe instruir. Então é preferível, pela sua ordem hierárquica, você pedir para que a pessoa se contenha para você não demonstrar talvez a sua falha. E é isso que está acontecendo com os adolescentes e com as crianças. Peço humildemente que vocês pensem sobre isso. Eles são o futuro, assim como vocês foram o futuro. E nós fomos machucados pelos nossos antepassados por questão de falta de consciência. Nós ainda estamos com falta de consciência, ainda vamos magoar. Mas um passo com consciência, pelo menos de vocês que estão aqui, vocês não têm noção do quanto isso pode se transcender para a humanidade. Se vocês compartilharem não só essa palestra, mas todas as outras que tiverem aqui, também vai inspirar muita gente. Espero ter inspirado vocês assim como essa leitura me inspirou muito. Agradeço por você ter o tempo de vocês aqui disponível com a gente, tá bom? Uma boa noite e muito obrigada.